Oi pessoal, tudo bem? Agora um assunto aí básico da eletricidade, da parte de eletrodinâmica. A gente vai falar agora um pouquinho sobre corrente elétrica, que a gente representa pela letra I. Pois bem, pessoal, corrente elétrica é uma grandeza física que está associada a quê? A movimentação de elétrons, por exemplo, dentro de fios condutores, tá certo? Então, cargas elétricas em movimento, né? Você tem corrente elétrica. Então, vamos imaginar, por exemplo, aqui um fio. Perceba que eu fiz um belo zoom aí no fio, né? Fiz o fio grande para a gente poder enxergar. E o que acontece? Esse fio sendo um fio condutor, quando você tem aí, por exemplo, uma diferença de potencial elétrico entre dois pontos, você tem aí a passagem de uma corrente elétrica, ou seja, essas cargas elétricas elas vão se movimentar. Então, na verdade, quando você pensa em movimento de cargas, quem que se movimenta, gente? São as cargas negativas, são os elétrons, tá? Só que olha só que coisa interessante. O que a gente vai convencionar como sentido, né, da corrente elétrica, o sentido chamado convencional da corrente elétrica, é o sentido de movimento das cargas positivas. Nossa, professor, que coisa mais estranha. Gente, o motivo disso daí é o seguinte. Quando o pessoal começou a trabalhar com corrente elétrica, já se sabia que tinha movimentação de cargas. Mas na época não se sabia se eram as cargas positivas que se moviam ou se eram as cargas negativas. E aí tirou na moedinha, né? Então, vamos convencionar que é o da... Vamos achar que é a carga positiva que se move. Ok. E mais pra frente, quando descobriram que eram as cargas negativas, você já tinha uma série de coisas que tinham relação com esse sentido da corrente positivo. Então, o pessoal achou melhor manter. Falar, é só uma questão de convenção mesmo de sentido. Então essa é uma pergunta que pode aparecer para você na prova. Se a corrente elétrica está para um lado, é porque os elétrons estão se movendo para o outro lado. Tá certo? O sentido convencional da corrente é o sentido do movimento do que seriam as cargas positivas. Mas o que realmente se movem são os elétrons. Então, elétrons indo para um lado, corrente elétrica indo para o outro lado. Tudo bem? Bom, falamos do conceito de corrente elétrica, agora vamos ver como calcula corrente elétrica. É assim, se você pegar, por exemplo, uma seção transversal do fio, o que significa isso? Você pega o fio e corta ele. Por exemplo, meu braço aqui, ó, uma seção transversal, cortou assim. O que a gente faz? A gente vai ver quantos elétrons passam por essa seção que eu estou de olho, num determinado intervalo de tempo. E se eu fizer essa razão, né, da quantidade de carga que passou, né, dos elétrons que passaram nesse intervalo de tempo que eu fiquei olhando, dividindo pelo intervalo de tempo que eu fiquei olhando, eu vou calcular uma coisa chamada corrente elétrica média, tá? Então, como é que você calcula essa corrente elétrica média? A carga que passa num certo intervalo de tempo naquela seção, dividido pelo tempo que demorou para passar. Como que você vai calcular essa carga que passou? N vezes E. E, gente, é o valor da carga elementar, a carga do elétron, que em módulo vale 1,6, 10 a menos 19 coulombs, ok? E esse N, pessoal, que está aqui, o que é esse N, gente? É o número de elétrons que passou, né, que passam pela seção transversal ao fio, num intervalo ΔT, que é o que você está olhando. Então, você calcula a carga desses elétrons, no caso em módulo, tá? Porque elétron a rigor é carga negativa, e divide pelo tempo que você contou isso, você tem a corrente elétrica média. Para nós, pessoal, no ensino médio, a situação mais comum é você ter uma corrente contínua, que também é chamada de corrente constante. Para uma corrente constante, essa média é a própria instantânea, tá certo? Então, se for uma corrente contínua, não só vai ser isso aqui a média, como a própria corrente mesmo, porque afinal de contas ela é constante. E só para a gente finalizar aqui, como que você vai calcular essa corrente? Fazendo carga por tempo.
né, as unidades aqui. Coulomb para carga, segundo para tempo, Coulomb por segundo é ampere. Então, Coulomb para carga, segundo para tempo, você tem o que? A corrente em ampere. E só mais um último cuidado que você tem que tomar aqui, que até seria legal você depois, se você não lembra muito bem, dar uma olhadinha que a gente tem uma outra aula que fala de múltiplos e submúltiplos. Gente, aqui é muito comum você trabalhar com múltiplos e submúltiplos, ou seja, você pegar a carga elétrica em milicoulomb, lembra o que é mili? 10 a menos 3, ou então microcoulomb, que é 10 a menos 6 e por aí vai. Dá uma olhadinha depois, a gente tem uma aula aí que fala sobre múltiplos e submúltiplos de unidades. Valeu, gente. Brigadão. Fui.